Bom domingo! Eu sou a tia Elisa, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo Grande de Irceu. Oi, tia! E esse é o Fred. Eu sou o Oi, Fred. Fred! Oi, tia! Tudo bom, Fred, com você? Tia! Isso daqui é um ovo de chocolate! É, um outro chocolate. Você gosta? Eu gosto muito! É ovo de Páscoa! Eu não gosto de Páscoa! É, hoje é Páscoa, Fred. E Páscoa tem ovo de chocolate! A Páscoa tem ovo de chocolate, mas você sabia que a verdadeira história da Páscoa não está no ovo de chocolate? E nem no coelho, e nem nessas histórias que as pessoas contam? Como assim, tia? É, a verdadeira história da Páscoa eu vou contar hoje pra você e pra você. E por isso, Fred, eu quero pedir que você vá se sentar ali, ó, e preste atenção na história que eu vou contar, tá bom? Ali? É, ali. Tá bom. Viu? Oi, tá, tchau, Fred. Tchau, Fred, pode ir. Tá. Tchau. Tá bom. Eu vou sair. Tá Tchau, bom. tia. Tchau, Você vai Fred. ali. Ali, né? É, Fred, pode ir pra lá. Tchau, meu filho. Tchau. Tá. A verdadeira história da Páscoa começa antes de tudo existir. Quando nada existia, Deus criou todas as coisas. Ele criou a terra, o mar, o dia, a noite, as aves, os animais. E ele criou as pessoas e colocou elas em um lindo jardim. Essas pessoas se chamavam Adão e Eva. Ele os criou porque ele queria ser amigo deles. No jardim tudo era perfeito, seu relacionamento com eles era perfeito. Deus havia cuidado de tudo que eles precisavam e deu apenas uma ordem. A ordem era para não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e foi assim que o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. desde então, cada pessoa que nasce tem uma natureza pecaminosa, uma natureza que não quer agradar a Deus. O pecado é tudo aquilo que nós pensamos, que nós ouvimos, que nós falamos, que sentimos e fazemos que não agrada a Deus, como mentir, roubar, desobedecer, ter pensamentos ruins, falar palavras feias e muitas outras coisas. Você e eu pecamos, todas as pessoas pecaram, está na Bíblia. O pecado é algo muito sério, pois ele nos separa para sempre de Deus. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus teve um plano maravilhoso. Antes mesmo de criar o mundo, a Bíblia fala nesse versículo que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho perfeito Jesus para solucionar esse grande problema. Jesus viria à Terra, nasceria como ser humano e morreria para perdoar os nossos pecados. Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Ele nasceu como um bebezinho, foi criança como você e ele cresceu. Ele fez maravilhas e milagres por onde ele passava. Ele curou pessoas, ajudou pobres, ensinou e até deu a vida de novo a pessoas que haviam morrido. Muitas pessoas seguiram a Jesus, em especial 12 homens que sempre andavam com ele. Eram conhecidos como apóstolos, também chamados de discípulos. Jesus, mesmo sendo ser humano, nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado, pois ele era também Deus. Ele nunca nem pensou nada de errado. E ainda assim, o plano de Deus era que ele sofresse a morte para nos salvar. Agora nós vamos avançar no tempo até a semana da Páscoa. E foi isso que aconteceu. Em um domingo conhecido como Domingo de Ramos, Jesus pediu para os seus apóstolos trazerem um jumentinho que estava com a sua mãe, para que ele entrasse em Jerusalém montado nele. Quando Jesus chegou, todos na cidade olharam ele em cima daquele jumentinho. As pessoas ficaram tão animadas que eles estavam recebendo Jesus, balançando os ramos com as mãos e falavam: bendito o que vem em nome do Senhor. Durante toda aquela semana, Jesus ensinou muitas pessoas, realizou muitos milagres e se preparou para o dia em que ele iria morrer. Certo dia, ele pediu para que seus discípulos preparassem um jantar, conhecido como ceia. Ele se reuniu com os discípulos e partiu o pão e falou:
este é o meu corpo que vai ser entregue em favor de vocês. Peguem e comam. Depois ele pegou o vinho e disse, bebam deste vinho. Este é o meu sangue que será todo derramado em favor de vocês. Só que havia um discípulo que não estava nessa hora, porque ele tinha saído para trair Jesus. O seu nome era Judas Iscariotes. Ele prometeu entregar Jesus para as pessoas que queriam matá-lo. E em troca, ele ganharia 30 moedas de prata. Após a ceia, os discípulos e Jesus cantaram hinos e foram ao Monte das Oliveiras, para um jardim chamado Getsemane, onde Jesus orou porque ele já sabia que iria morrer. Ele estava tão triste e aflito que estava suando sangue. Depois que Jesus orou, enquanto ele estava falando com os discípulos, Judas chegou com muitos guardas armados para prender Jesus, que foi levado para ser julgado pelas autoridades religiosas. Enquanto Jesus estava sendo julgado e amarrado como criminoso, todos os discípulos o abandonaram. Até mesmo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, chegou a dizer 3 vezes naquela noite que não o conhecia. As autoridades religiosas não tinham poder para matar Jesus. Então eles mandaram ele para Pilatos, que era um dos governadores do povo. Pilatos não encontrou motivo para matar Jesus, então ele mandou para outro governador chamado Herodes. Mas Jesus era inocente, Herodes também não encontrou motivo para matar ele, devolvendo ele de novo para Pilatos. Pilatos mandou chicotear Jesus para ver se acalmava as autoridades religiosas. Mas mesmo assim, as autoridades religiosas convenceram o povo a pedir a morte de Jesus. Depois os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e cuspiram nele, e batiam nele, e ainda batiam na cabeça dele, e ainda fizeram ele carregar uma cruz muito pesada até um lugar chamado Gólgota. Passou a noite e veio o dia, e era sexta-feira. Jesus foi crucificado no Gólgota, conhecido como lugar da caveira. Era 9 horas da manhã e eles usaram um prego para colocar Jesus naquela cruz. Ele foi colocado entre 2 ladrões. Trataram Jesus como um criminoso, mesmo ele sendo inocente. Ele ficou naquela cruz de 9 da manhã até as 3 da tarde, que foi quando ele morreu. E quando Jesus morreu, a terra tremeu e tudo ficou escuro, porque naquele momento o próprio Filho de Deus estava morrendo para levar os nossos pecados. No sábado, que era o segundo dia, os seguidores de Jesus ficaram bem tristes por causa da sua morte. E o governador mandou guardas para vigiarem o túmulo de Jesus. Mas, ao terceiro dia, no domingo de manhã, Maria e Maria Madalena foram visitar o túmulo. E de repente apareceu um anjo que abriu o túmulo e deixou os soldados assustados. Aí o anjo disse: eu sei que vocês estão procurando Jesus, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda apareceu aos seus seguidores durante 40 dias e deixou uma missão para todos aqueles que o seguem. A missão era anunciar o evangelho e fazer discípulos no mundo inteiro. No final dos 40 dias, Jesus subiu além do céu, muito além das nuvens que nós conseguimos ver. Mas ele disse que vai voltar para nos buscar e nos levar para ficar com ele. E enquanto ele não voltasse, nós teremos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Por causa do que Jesus Cristo fez, levando a nossa culpa, os nossos pecados podem ser perdoados e nós podemos ser amigos de Deus de novo. Assim como Jesus ressuscitou, nós podemos viver uma nova vida para Ele. E se você ainda não vive para Deus, você pode receber Jesus
e pedir perdão pelos seus pecados. Receber significa acreditar de todo o coração que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Precisamos deixar os nossos pecados e deixar a vontade de Deus reinar na nossa vida. Se você já vive para Deus, agora nós temos que fazer com que todas as pessoas do mundo saibam dessas boas notícias. E essa é a verdadeira história da Páscoa. Eu agradeço a todos aqueles que ouviram até aqui e que essa mensagem possa ser compartilhada com muitas outras pessoas. Que Deus abençoe todos vocês.